encontro das defensoras e defensores públicos da região sul. Convidamos a todos para que tomem seus lugares, para que a gente possa dar início, então, a este dia de palestras. Bom dia, senhoras, senhores e autoridades presentes. É uma honra recebê-los para este dia de palestras do primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região sul. Este é um evento realizado pela ADPERGS, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, ADPESC, Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, e ADEPAR, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná. O primeiro encontro das defensoras e defensores públicos da região sul conta com o apoio de ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ENADEP, Escola Nacional dos Defensores Públicos, FESDEP, Escola Superior da Defensoria Pública, Sicredi, Sistema de Crédito Cooperativo, Construtora Melnick Even, Hyundai Caoa, Fratello Restaurante, Joalheria Coliseu, Unimed e Indústria da Viagem. A construtora Melnick Even está oferecendo um presente aos participantes deste encontro no final do dia de hoje. Para isso, estão sendo coletadas algumas informações junto ao foyer do evento. Caso as senhoras e senhores ainda não tenham preenchido esse cadastro, procurem os representantes da construtora para que possam participar deste sorteio. Lembramos também que todos receberam, junto com a EcoBag, no momento do credenciamento, uma ficha de avaliação do evento que deverá ser preenchida e entregue à equipe de apoio no final do evento ou no momento que vocês desejarem. A sua opinião é muito valiosa para que a gente possa aperfeiçoar nossos próximos encontros. E vamos dar, então, início à programação desta manhã, chamando a excelentíssima senhora doutora Roberta de Lima Preto, defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, que vai conduzir as palestras desta manhã. A doutora Roberta de Lima Preto é graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Ciências Jurídicas e Sociais. Cursou extensão em Direito Tributário Profissionalizante na Faculdade IDC, Instituto do Desenvolvimento Cultural, e é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Anhanguera. Foi assessora do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, atuou como delegada de polícia da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e é defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul. Como defensora pública, foi lotada nas comarcas de São Francisco de Paula, Gravataí e Cachoeirinha, além da atuação nas comarcas de Taquara, São Leopoldo, Igrejinha, Alvorada e Porto Alegre. Alô, alô. Com a palavra. Isso. Vou afastar. Som. Alô, som. Um pouquinho mais alto, por favor. Som.
Bom dia a todas e a todos. É com muita alegria. Eu represento, então, a nossa comissão de mediação e gostaria de saudar todos os defensores gerais, principalmente o presidente do CONDEG, Dr. Marcos Edson de Lima, mas preciso estender um agradecimento especial ao meu DPGE, Dr. Cristiano Vieira. Então, para ser breve, agradeço a oportunidade de participação da nossa comissão nesta pauta. Nós tivemos uma reunião segunda-feira do CONDEG em Brasília e estamos deveras preocupados com o PL 5511 relativo à mudança do estatuto da OAB. O objetivo da nossa participação nesta reunião é apresentar ao CONDEG ponderações técnico-institucionais da nossa comissão sobre este PL de 5511 de 2016 e nos colocar à disposição para que nós possamos apresentar um parecer que está sendo elaborado. Nós tivemos acesso à nota técnica, me parece que foi feita por Vossas Excelências em São Paulo, e para acrescentar aquela nota técnica, nós destacamos alguns aspectos negativos do PL. O primeiro deles diz respeito a um possível vício de inconstitucionalidade, porque viola a dignidade da pessoa humana, restringe de modo desproporcional e irrazoável a vontade, por obstaculizar qualquer forma de negociação sem a participação de advogado. Apenas para nós situarmos a situação que está esse PL, ele já passou pela Câmara dos Deputados e está para o Senado. Então, nós entendemos. Somente a mediação ou a conciliação, mas ela impacta em todas as formas possíveis de solução extrajudicial de conflitos, como negociações, facilitação de diálogo, construção de consenso. Bom dia a todas e a todos. É uma honra estar aqui, participando dessa mesa. Acho que é uma honra participar dessa programação do encontro academicamente muito interessante pelos temas, mas, para muito mais que isso, acho que um desafio cumprido, né, de realizar esse encontro, e aí eu queria cumprimentar publicamente a Juliana, pela ideia. Os encontros regionais, né, haviam sido ventilados e sugeridos há vários anos na ANADEP, no exato momento em que se definiu que os congressos nacionais seriam bianuais, que no ano que não houvesse um congresso nacional, a integração entre os defensores fosse mantida, e aí a ideia era justamente dos encontros regionais, pela proximidade, pela facilidade de acesso. Mas aconteceram muito poucos, né? O que acabou acontecendo foram alguns eventos da ENADEP, que reuniam colegas de estados próximos e às vezes até mais distantes, mas encontro regional como esse é o primeiro e é um sucesso. Acho que a organização está perfeita, e então é uma honra estar aqui participando disso, né? E do lado de palestrantes na lista toda, Elisa, tal, tem pessoas muito mais gabaritadas, mas enfim, eu trago aqui, e aí
né, em relação a isso, né, não vou falar de teoria nem de doutrina, vou contar história. E acho até, né, com plateia quase toda de defensoras e defensores, uma história que vocês conhecem, talvez com algum detalhe ou outro, e aí o mais interessante seria, né, será uma eventual troca de opiniões, né, de críticas até, de avaliações, de sugestões de como essa função do defensor público interamericano, que ainda é uma função em construção, e a participação de defensores e defensoras públicas no sistema interamericano também, para além dos defensores públicos interamericanos, como ela pode ser aprimorada. Então, eu queria primeiro dizer que o dever, né, de promoção, garantia e, eventualmente, reparação, a promoção e garantia dos direitos humanos e dever de reparação de eventuais violações é um dever dos Estados que aderem a convenções de direitos humanos, e aí, para não ficar falando sempre no plural de convenções e das várias, concentrar na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José, que é o instrumento central do sistema interamericano e da atuação dos defensores públicos e defensores públicos interamericanos. Esse dever, né, eu sempre vi isso como, sempre disse que direitos humanos é uma ótica, né, eles devem servir para se olhar qualquer ação governamental e também privada, né, enfim, a responsabilidade das empresas, de cada cidadão ou cidadã nas suas relações pessoais, dos direitos humanos serem a forma de se ver uma situação, de se ver a outra pessoa, e no caso dos governos, das instituições, a forma de realizar, de atuar e de realizar políticas públicas. E acho que a gente está muito longe disso, né, no poder executivo, nos poderes legislativos, e essa consciência, né, da necessidade de utilização disso, que é uma obrigação internacional, né? É impressionante como e acho que até as faculdades refletem isso, né, no direito internacional privado em relação ao público, né, os tratados internacionais que dizem sobre comércio, sobre transporte, tal, são leis, são entendidas como lei, respeitadas e punições aplicadas, e norteiam as políticas econômicas, né, e aí pode até, e algumas vezes até se questiona a soberania e tal, mas nos direitos humanos essa compreensão ainda, a meu ver, é insuficiente. E nisso, assim, todos os órgãos de um governo, todos os ministérios, secretarias e as instituições autônomas, portanto, também devem seguir isso, né? A prevalência dos direitos humanos está como objetivo, acho que, da República, nos primeiros artigos, então ele deve nortear a atuação estatal em todos os seus aspectos. No caso da Defensoria Pública, é até mais fácil entender isso, né? Porque qualquer atuação nossa acaba sendo uma garantia de efetivação de algum direito, como o direito de acesso à justiça, né, na área criminal, da assistência legal e tentativa de respeito também ao devido processo legal, processo penal. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: nós defensores e defensoras públicas, temos um papel muito mais relevante na atuação de promoção, garantia de direitos humanos e busca de reparação de violações na nossa atuação cotidiana. Então, eu estou fugindo, desviando do meu tema, que é defensor público interamericano, nesse preâmbulo, para a gente não cometer o equívoco ou se atrapalhar no olhar de dizer assim, a atuação no sistema interamericano, que não é só de DPI,
né, é fundamental, é ali que eu vou focar, né, porque ela tem que ser subsidiária, né, e aí também, né, todos nós vivemos isso na prática, né, por mais que a gente pudesse exercer, que as defensorias públicas fossem super bem estruturadas, em número suficiente de colegas e quadro de apoio, a gente prestasse o melhor trabalho do mundo, a gente não pode se contentar com isso, né? Já espera acontecer o conflito, e aí a gente atua super bem, né? E sabendo que em muitos conflitos, para não dizer na grande maioria, você não consegue reparar, né? Então, o trabalho, por exemplo, de promoção dos direitos humanos, conscientização, e aí a gente tem cada vez mais se preocupado em fazer educação em direitos, mediação de conflitos, ainda no nascedouro, tal, é fundamental. E aí, que é juntando com uma grande preocupação do sistema interamericano, da corte, da comissão, que os direitos humanos sejam internalizados, que as sentenças, a jurisprudência, os estándares sobre cumprimento a efetivação de determinados direitos sejam internalizados. A gente não pode depender do acesso ao sistema interamericano para garantir um direito, ou acho que 99,9% para reparar direito, para tentar reparar. Eu costumo dizer também, eu tocava um caso grave de violações de direitos humanos em prol de famílias, de mães e pais que perderam os filhos nos crimes de maio de 2006, em São Paulo, né, após uma rebelião do PCC e de ataques a prédios públicos. Houve uma retaliação de policiais e nisso, entre 11 e 18 de maio de 2006, e aí morreram, acho que na primeira fase, quando o PCC atacava 57 funcionários públicos, policiais, agentes penitenciários, um bombeiro, e depois na retaliação teve mais de 400 mortes. E alguns familiares não se conformaram com isso e iniciaram um movimento que existe até hoje. Enfim, a Defensoria Pública de São Paulo começou a atuar, a gente não conseguiu nada internamente, os inquéritos foram arquivados, as ações de indenização foram improvidas na maior parte delas, tal, e aí a gente apresentou um pedido de instauração de incidente de deslocamento de competência, né, de federalização, que a Procuradoria-Geral da República não respondeu até hoje, e, por conta disso, acabou encaminhando a denúncia à Comissão Interamericana. Sempre comentava isso com algumas pessoas, eu falei assim, se esse caso acabar bem, se ele tiver sentença em algum dia, vai servir para quê? Né? O maio de 2006 já tem 12 anos. Né? Das mães com quem eu trabalhava, eu acho que já morreram 4. A última se suicidou agora em maio deste ano, pelo desalento, né? E aí está na comissão, né? Se houver uma sentença um dia, é uma vitória, né? A gente vai ficar feliz e vai comemorar, né? Vai sair para beber uma vitória depois de 20 anos, sei lá, né? Enfim. Então, dizendo isso para a gente desfocar do acesso ao sistema interamericano e da atuação do defensor do DPI, para a necessidade de nós utilizarmos os tratados, né, os próprios documentos, nas nossas petições básicas, né, e as sentenças e os estándares como forma de convencer, né, os juízes, os membros do Ministério Público, no entendimento que internacionalmente se consolida e se pacifica sobre a efetivação de determinados direitos. E, obviamente, isso é extremamente difícil, né? A gente luta pelo cumprimento da lei, né? Na execução penal, por exemplo, que os regimes de cumprimento de pena sejam cumpridos, que o juiz respeite a lei ao fixar um regime prisional numa sentença, respeitar a lei só, né?
quanto mais difícil seria que eles entendam, né, de como deve ser as condições carcerárias, todos os parâmetros estándares de como deve ser a execução da pena, a prisão provisória, né, a necessidade do risco e temporal, tal, enfim. Dito isso, então, acho que queria que a gente entendesse muito isso. Os direitos humanos a gente usa internamente. Tem que, cada vez mais, esse é um trabalho que os juízes da Corte Interamericana, que os comissionados insistem muito, né, quando dão palestra dizendo assim, vocês têm que fazer direito humano, não a gente, não tem que chegar até lá. Até por um problema super crônico do sistema interamericano, que é o excesso de casos. A Comissão Interamericana recebe mais de 1000 casos por ano, consegue analisar menos de 100, e aí desses 100, um número ainda menor vai ser admitido. E depois que ele é admitido, ele demora anos para ser... para ver o próprio... Esse admitido que eu falei, na verdade, pode confundir, mas o admitido porque a admissibilidade, o informe de admissibilidade, que é aquele que fala assim, não, esse caso que está ativo, ele demora em poucos 5 anos. Né? Vou comentar casos depois em que eu atuo como defensor interamericano, o informe de admissibilidade demorando 13 anos. E depois, no informe de admissibilidade, o de fundo, né, o de mérito, muito mais. Então, o sistema sofreu mais, hoje está um pouco menos ruim, uma grande crise, inclusive de financiamento, né, muitos países, inclusive o Brasil, retalhando a Comissão Interamericana e a Corte, retalhando ao não dar a sua contribuição, não pagar a contribuição combinada para o funcionamento dessas cortes por conta de decisões contrárias. No caso do Brasil, a cautelar em Belo Monte, né, no governo Dilma, e ele falou, não vou pagar. Retirou o embaixador da OEA. Países, naquele momento, os bolivarianos, né, Venezuela, Bolívia, Equador, num movimento muito contrário. A Venezuela, depois disso, acabou denunciando, né, está em processo de retirada da Convenção Americana, principalmente por questões de liberdade de expressão, né, dizendo que era uma ingerência, que os Estados Unidos usavam a Comissão Interamericana para questionar as políticas internas deles. Então, é um sistema ainda muito instável, muito dependente de circunstâncias e que sofre ingerências políticas, né, dos países da região. Bom, eu acho que acabei me estendendo para caramba nisso. Então, acho que consigo ser breve em relação aos defensores públicos interamericanos. Havia já a criação, a previsão da função de defensor público interamericano, ela surge de um processo que acontecia já antes de se procurar dar maior protagonismo às vítimas na Corte Interamericana. Né? Até então, quem atuava, quem levava os casos à Corte e representava eles falam sempre supostas vítimas, como a gente está, para nós elas são vítimas mesmo, e a comissão, como um ministério público, né, que é o que acontece durante todo o processo na comissão, e aí algum comissionado apresentava o caso à Corte Interamericana. Na Corte, isso causava incômodo de alguns juízes, esse protagonismo da comissão, muitas vezes dissociado da real necessidade das vítimas, né? E essa é uma questão que também a gente enfrenta. Acho que o Maurílio falou ontem várias vezes, né, da oitiva, de você construir o caso junto com as pessoas envolvidas, inclusive para a definição dos pedidos, né, que possam ser mais efetivos e atender às necessidades, não se substituir, achar que a gente sabe. E na comissão também acontecia isso. E aí a Corte esbarrou numa questão de que vocês devem saber disso, né? Tem ONGs muito importantes, muito bem estruturadas e com uma larga experiência de litigância no sistema interamericano, como também em outros sistemas de direitos humanos. Só que essas ONGs, elas têm linhas de atuação, até porque são ONGs, têm equipe
limitada e financiamentos também limitados. Às vezes, os próprios financiamentos, a entidade que financia dá um tema. Então, eu financio você, mas você vai concentrar sua atuação na defesa de certos direitos, que é o que acontecia, por exemplo, com liberdade de expressão, em algum momento. E não eram todas as vítimas que, portanto, eram bem representadas por essas ONGs. E aí a questão da corte era, se eu der maior protagonismo para vítimas, para todas, mas algumas não tiverem representação legal adequada, como é que eu faço? E aí, num processo que também já vinha de construção e de aproximação e de reconhecimento da Associação Interamericana de Defensorias Públicas, a IDEF, num momento também que a presidência da corte estava com a Cecília Medina, uma chilena, né, professora universitária e era presidente, se conseguiu construir isso de que, olha, então a saída a pessoa não tendo representação legal, quando o caso chegar à corte, se designa um defensor público. E aí a palavra que acaba sendo criada, defensor público interamericano. Isso acontece em 2009, uma das, rápida referência, né, essa busca pelo maior protagonismo das vítimas teve muita importância. Acho que um dos grandes defensores disso foi o juiz brasileiro, o Cansado Trindade. Ele ficou muito tempo na corte, falava sobre isso, escreveu sobre isso, vai mais longe ainda, né, no papel que se deve ter, porque ainda assim vítimas não chegam direto à corte, né, só a comissão que leva o caso. E então era uma preocupação dele, foi muito importante nesse processo. Em 2009, a Corte Interamericana, eu acho que já para o final do ano, ela assina com a IDEF um convênio prevendo essa indicação, que quando a Corte precisar, ela notifica a IDEF vai indicar 2 defensores públicos para a função. Esse é só um convênio. A efetivação acontece na mudança do regulamento da Corte já em 2010. Que era um processo que vinha sendo discutido, vários pontos foram modificados, mas é aí que surge. O convênio por si só ele não resolveria, porque a Corte não podia nomear ninguém, né? Mas era a garantia de que o regulamento poderia ser mudado, como foi, e no caso de que as vítimas não tivessem representação legal, a Corte oficiaria, a IDEF indicaria. A partir daí, isso só na Corte. A partir daí, a IDEF se estruturou, aprovou regulamentos, a forma de indicação dos defensores, a forma de indicação. Esse regulamento interno da IDEF sofreu, acho que, umas 2 alterações, mas, basicamente, ele nos períodos determinados. Os mandatos hoje de DPI são de 3 anos, com uma possibilidade de recondução, já em algum momento foi 2, mas então a cada 3 anos a IDEF faz um processo de escolha, né, dos defensores públicos interamericanos. O processo dentro da IDEF é de que cada país membro pode indicar 2, sugerir 2 nomes, o que significa que essas 2 pessoas vão ser defensoras públicas, vão ser escolhidas, a IDEF vai escolher, efetivamente, de todas as indicações, 21 nomes, a partir do currículo, né? E esses nomes vão ser indicados à corte e depois vão passar por processos de capacitação em litigância na corte. Esse é um problema que tem acontecido, de que a exigência do currículo era para você já receber colegas já com alguma experiência, com conhecimento, com estudo na área. No Brasil isso tem acontecido, já vou dizer qual é o processo interno no Brasil, mas é um problema que alguns países têm indicado pessoas que não têm nenhuma formação, né, e nenhuma experiência. E aí eles vão ser capacitados nesse processo que é tocado pela Corte junto com a IDEF. Isso não é o ideal, né, porque os casos são complexos, eles já estão acontecendo, as designações dos casos acontecem logo a pessoa é nomeada defensora interamericana, depois de 3 meses já está recebendo o caso, né, e isso não é ideal, é um problema hoje que a IDEF
enfrenta. Cada país definiu internamente como escolher esses candidatos. O país pode apresentar uma pessoa e a IDEF dizer, não, essa aqui não tem efetivamente experiência para isso. No Brasil, como os membros originais da IDEF são a ANADEP e o CONDEG, se acordou que cada uma dessas entidades indicaria um candidato. E, no final, o processo de escolha ele é conjunto, né, da ANADEP e do CONDEG. Se abre um edital com alguns requisitos, por exemplo, a história do currículo, a experiência, a necessidade de ser defensor e de ser associado, no caso da ANADEP, e uma comissão formada pela ANADEP, pelo CONDEG, faz a escolha de duas pessoas que essa escolha é submetida à IDEF. Como eu disse, os mandatos são de 3 anos renováveis, com uma característica, as pessoas se confundem muito em relação a isso, né? Que há uma previsão no convênio e na regulamentação da IDEF que o defensor público interamericano ele tem o mandato, mas ele fica vinculado aos casos depois que acabar o mandato, enquanto o caso não terminar. O que significa que, por exemplo, eu que sou da primeira leva, vou ser defensor público interamericano vitalício, porque imaginar que vai acabar o caso, somente o da Comissão Interamericana, com alguns dados que eu vou dar, é ilusório. O que acaba acontecendo é que, como os meus mandatos já acabaram, eu não recebo casos novos. Eu estou vinculado a apenas 2 casos, porque eu sou da primeira leva e os casos começaram a chegar devagar, e hoje eles chegam muito depressa. Os novos defensores públicos interamericanos, os atuais, no caso do Brasil, a Rivana Ricarte do Acre e a Isabel Penido, eu acho, defensora pública federal, estão recebendo vários casos. E essa é uma outra coisa que também a IDEF precisa reformular, né? Porque nós, defensores públicos antigos, que passamos pelo processo de capacitação, já temos até experiência de atuação, por que não continuar recebendo casos? E não é uma questão nenhuma de vaidade, nada, porque esses casos são uma loucura, é muito trabalho. Uma coisa também que as pessoas imaginam, às vezes, é que nós, os defensores públicos interamericano, somos afastados, né? E às vezes ficam trabalhando lá, né, na corte ou na comissão. Não, a gente não se afasta da atuação do órgão. Há um compromisso das instituições, das defensorias públicas, no meu caso em São Paulo, através do CONDEG, de que poderia liberar, né, nos casos de precisar comparecer à audiência, afastar das atribuições normais, mas isso tem sido feito com muita dificuldade e dependendo do defensor público de cada estado, né? Então, há momentos de muito trabalho que tem que ser feito fora do horário de expediente. Então, essa questão, por exemplo, né, não faz muito sentido, é importante que se renove a cada 3 anos, se permita que mais defensores públicos de cada país possam se capacitar e atuar. E hoje tem 21 defensores públicos interamericanos, acho que é terceiro período de mandatos. Tem 42 da primeira e segunda levas que não estão recebendo mais caso, e que fomos capacitados, né? Poderíamos receber. Enfim, então, para além dos mandatos, você recebe os casos durante o mandato e fica vinculado a eles até o encerramento. No caso, que a corte declare algum dia que a sentença foi cumprida. Eu vi isso acontecer em caso de defensor público interamericano, com certeza, no caso tocado pelo Roberto Tadeu, um defensor público do Mato Grosso, que foi defensor geral lá, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos. O caso dele foi declarado, cumprido. É um caso contra a Bolívia, um caso verdadeiramente interamericano, porque as vítimas eram peruanas, tiveram os direitos violados em tentativa de entrar na Bolívia, por perseguição política no Peru, tentaram entrar na Bolívia, e a Bolívia os prendeu, não garantiu o status de refugiado, e depois eles conseguiram sair da Bolívia e eles vivem no Chile hoje. Então, envolve 3 países ali. E esse era um caso que era a primeira vez que a corte enfrentava essa questão de refugiados, né, de status de refugiado e dos direitos. A corte fala muito, em vários momentos, quem já estudou isso sabe, né, do devido processo legal, e que inclui, inclusive, procedimentos administrativos, como avaliação de um pedido de asilo, de
de refúgio, processos administrativos, enfim. Esse caso acabou, eu não sei se o primeiro caso lá do Furlan contra a Argentina terminou, porque as execuções são muito difíceis. E, especificamente, isso é digno de nota, casos contra o Peru, né, que é o meu caso, inclusive, que já foi sentenciado pela corte. O Peru não cumpre sentenças, né, e o Peru, acho que é o país, acho que com toda certeza arrisco dizer, que é o país mais demandado no sistema interamericano, principalmente por conta do período Fujimori, né, então, houve muitas violações. O Peru, na redemocratização, já corrigiu várias ilegalidades, né? Ele interveio no Tribunal Constitucional, e tudo. Foram várias coisas corrigidas, juiz sem rosto, decretos, leis, tipificando condutas, aumentando penas. O sistema interamericano já tem definição que as leis penais têm que ser... passar pelo crivo democrático. Então, essas leis têm que passar pelo parlamento. Um ditador, ou mesmo uma pessoa que originalmente era eleita, depois vindo ditador, não pode baixar isso, definir, né, um novo Código Penal, por exemplo. E as condenações são muitas e o Peru simplesmente não cumpre. A minha sentença tem o quê? Já 3, 4 anos, e não... o que o Peru tem feito só é ressarcir as custas judiciais, né? Porque a corte fica em cima e as custas é isso, é o que eles gastam com passagem aérea, com correio, né? Normalmente dá $10 mil, só que aí o Peru paga, mas para as vítimas nada, né? E é um inferno, é um problema gravíssimo, talvez seja mais difícil executar sentenças no país que muitas vezes, a maioria das vezes envolve vários poderes, né? Então a questão de investigar o crime é Ministério Público. Aí como é que você vai internamente cobrar ou obrigar que o Ministério Público haja, né? E que o Executivo pague, que é a coisa mais fácil, né, indenização pecuniária, mesmo assim o Peru não faz isso, que o Legislativo altere leis, né, revogue ou altere ou crie novas leis. Então é muito difícil a execução. Eu já me estendi no tempo, não? Então, eu vou acrescentar só uma coisa que... isso que eu estava falando até agora, originalmente foi um convênio com a Corte, né, Interamericana. Logo, os defensores públicos interamericanos, os primeiros, percebiam que havia uma necessidade de atuação na Comissão Interamericana, porque o que acontecia na Corte? A gente recebia o caso, depois da tramitação toda na comissão, e da definição do caminho, das provas que haviam sido feitas ou não feitas, e aí a gente recebia isso pronto, né? E estava adstrito a esse processamento. Isso criava muitas dificuldades, ainda cria. Então, o ideal era acompanhar o caso na Comissão Interamericana, em que há, inclusive, uma possibilidade de composição amistosa, né? Enfim, aí em esqueci a data aqui, 2013, é assinado um convênio com a Comissão Interamericana, mais ou menos nos mesmos moldes, e aí começam a chegar muito mais casos, porque também tem isso, né? Eu era um cético, por exemplo, e achava assim, bom, é quase impossível chegar na corte sem assistência legal, né? Como é que você faz um caso que demora 10 anos na Comissão Interamericana só com um peticionário, a pessoa, o cidadão, a cidadã, levando o caso sem ter conhecimento, tal? Muita dificuldade, inclusive, do entendimento do processo interno, né, para conseguir mostrar aqui internamente no seu país por que o direito não foi garantido, não foi reparado, trânsito em julgado e data, né, os 6 meses lá do marco temporal. Tá, como é que uma pessoa consegue tocar isso? Mas são muitos casos na corte, são 18 já que acabaram chegando, alguns casos que o advogado desistia, teve um caso que o advogado morreu, né, enfim, outros que passaram, inclusive, a pessoa conseguiu levar o caso na Comissão Interamericana sem advogado. Na Comissão Interamericana chegam muito mais casos, e eles são muito difíceis de tocar, como eu disse. Eu tenho um caso na Comissão Interamericana, que a violação a denúncia de 97, também do Peru. Ele denunciou em 97, a admissibilidade só em 2010, e nós estamos em 2018, a comissão não deu um informe de mérito.
há uns critérios, né? A IDEF estabeleceu um critério de tentar indicar sempre um defensor público, sempre indica 2, e hoje um suplente. Desses 2, um preferencialmente do país onde acontece a violação, onde aconteceu, para que possa ser mais fácil o acesso às pessoas, a documentos e tal. Com exceção da Costa Rica, em que os defensores são proibidos de litigar contra o Estado, né? E, às vezes, tem muitos países que não têm defensores públicos interamericanos, como o caso do Peru. Então, os 2 defensores são de fora, o que dificulta enormemente o entendimento do processo. Se tivermos tempo depois, falo do caso meu da corte, que é muito diferente dos normais que a gente conhece e estuda. Assim, muitos casos, quase a totalidade, para chegar na comissão e na corte, é porque falhou o sistema interno. Então, você tem falha na garantia judicial, né? Para isso serve o Poder Judiciário, né? No conflito, para alguma violação, ele reparar. Se isso não aconteceu ainda e se precisou acessar o sistema interamericano, é porque o sistema internamente falhou. Em muitos casos, e aí com alguma condescendência, é porque os casos são mais antigos, falhou a assistência jurídica interna, né? Muitos países não tinham defensoria pública organizada e suficiente, né? Então, casos que aconteciam no interno, nós temos, né, 60% das comarcas descobertas, né? Então, casos brasileiros chegam lá e dizem assim, né, às vezes não tem assistência legal, a pessoa foi presa e não foi assistida por um advogado. Tal. Todas as sentenças vão falar das falhas judiciais. E aí, especificamente, dos direitos, falhas judiciais, e da violação do direito à proteção das garantias judiciais. Artigo 8º, com 25 lá, apresentação do preso, né? A gente não fazia audiência de custódia até pouco tempo, e não faz também, acho que na maior parte do país. Enfim, e aí com o direito. Aos DPIs chegaram casos muito interessantes, tratando os casos básicos, né, que a gente sempre estuda, de tortura, condições carcerárias, prisões ilegais, né, sem o respeito aos requisitos legais, prisões longas, prisões preventivas muito longas. Mas tem chegado casos também muito diferentes que a Corte tem analisado, sobre povos indígenas, o caso de refúgio. A Rivana conseguiu agora, numa sentença do caso que ela atuou, se não foi a primeira, foi a segunda vez, o reconhecimento da possibilidade de judicialização dos DESCs, né? Quem estudou isso sabe que do protocolo de São Salvador, né, que tratam sobre os direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais, só 2 direitos podem ser judicializados na corte, e aí é uma luta, né, e esse é um trabalho de quem litiga no sistema interamericano, sempre dá uma forçadinha, a gente faz isso internamente também, né, e várias tentativas houveram e que não deu certo. A Rivana agora, a corte conseguiu que a corte reconhecesse que o direito à saúde de um cidadão, né, fosse que o Estado peruano, acho que também, violou o direito à saúde. Acho que é isso, eu não sei se eu consegui falar. Eu ia falar sobre litigância estratégica, sobre preparo de casos, talvez a gente consiga falar. Mas... Desculpa por superar o prazo. Obrigado. Não, tá ótimo. Então, agora a doutora Naira. No final, abrimos para perguntas gerais. Bem, primeiro, está ligado o microfone? Primeiro, eu queria dar um bom dia a todos os colegas, agradecer muito o convite que me foi feito pela colega Juliana Lavini,
em nome dela e da colega Roberta, eu agradeço e parabenizo os colegas que estão presentes e dou meu especial abraço a cada um, que eu fiquei muito feliz em ter sido convidada para conversar sobre um tema que, depois que eu ouvi o colega Antônio, eu vejo que a dimensão dos nossos temas são muito próximos, porque nós enfrentamos também questões de violações diárias de direitos humanos na nossa atividade. E fico muito feliz em conhecer o colega Antônio e a colega Fernanda, que eu não os conhecia, e os demais que estão presentes. E digo que nós temos uma situação em Porto Alegre que já vigora há décadas, que é o nosso presídio central, hoje chamado Cadeia Pública de Porto Alegre, que é uma questão que está sendo tratada internacionalmente e que demonstra, como disse o colega Antônio, exatamente essa dificuldade na efetivação dos direitos mais básicos do cidadão, e que houve intervenção internacional que já foi levada a fora do país essa discussão, e, infelizmente, nós sentimos que as decisões não são cumpridas. A notícia que se tem, ela é desalentadora também, porque há muitos anos a nossa cadeia pública está interditada, está em situação de precariedade, não houve mudanças estruturais positivas, as mudanças estruturais foram todas depreciativas, com demolição de um pavilhão, promessas de construção de outro, e nesse período de interdição, determinação, inclusive, várias vezes de demolição integral, o que se tem hoje é que, ao contrário disso, está se fazendo um novo presídio dentro do presídio. Então, isso é uma demonstração clara que nós vivemos um caos sem precedentes, principalmente aqui na nossa capital, porque é certo que, se nós já temos um presídio de regime fechado, problemático, extremamente problemático, se nós vamos construir um outro presídio dentro do mesmo presídio, a tendência é nós termos... Ele está interditado há décadas, né? Só que houve essa tentativa atual de criação de vagas, e é um tema que eu tenho discutido há bastante tempo, assim, há um largo tempo. Por isso que, quando me fizeram esse generoso convite para vir conversar hoje, eu resolvi trazer um tema que, para mim, é um tema bastante interessante, porque é uma alternativa exatamente a esse sistema que a gente vivencia, de violação permanente de direitos humanos, no cumprimento das penas privativas de liberdade. Certamente não é uma panaceia, não é uma solução, mas, dentro de todos os males que nós temos enfrentado, me parece que é uma solução, pelo menos por hora, razoável. Tá? Então, renovando o agradecimento aos colegas, eu gostaria de trazer isso, dizendo que nossos temas são muito próximos, apesar de serem palestras diferentes, que nós tratamos também a questão de violação de direitos humanos e vivenciamos ela diariamente. E a frustração, como defensor público, ela é diária, e ela faz com que a gente tenha que, a cada violação que nós verificamos, a gente tem que renovar as esperanças, acreditar que é possível ser defensor público em execução penal, principalmente, onde a gente sofre uma situação de vulnerabilidade das mais plenas, me parece, hoje, no trabalho do defensor em atuação na execução penal. Então, meu tema trazido é esse: prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Desde já, deixando claro que, para mim, não é uma panaceia, não é uma solução, ela é um paliativo, tentando que esse sistema fique um pouco menos cruel, um pouco menos inconstitucional. Porque, se a gente parar para pensar, dentro do Índice de Desenvolvimento Humano, onde se avaliou cerca de 180 países, o Brasil ocupa a posição 79 na última leitura que eu fiz. E isso seriam... essa avaliação pega
todos aqueles índices necessários para que a gente tenha uma condição humana de maneira mais digna, mais correta. E nós estamos na posição 79, então, de 188 países. Ao mesmo tempo, e é uma preocupação que me traz a sempre ficar fazendo uma crítica, uma análise em cima disso, nós somos hoje o terceiro país que mais encarcera. Então, na posição de encarceramento, de acordo com dados que vieram do Infopem, nós estamos hoje com uma média, e eu digo com dados de 2016, então certamente nós já ultrapassamos há muito esse número trazido. Em junho de 2016, nós tínhamos 726 mil pessoas presas, né? Que é um número extremamente significativo dentro da nossa população, e nós somos, para alegria da mídia, principalmente, o terceiro país que mais encarcera. E isso faz com que a falácia existente hoje de que existe uma impunidade, ela deve ser todos os dias discutida, ela deve ser... a gente tem que botar dúvida nisso, porque eu não posso entender um país que tem 726 mil pessoas presas, isso com o dado de 2016, como um país que tem muita impunidade. Tá? Nós somos o terceiro e provavelmente em breve estejamos no segundo lugar nesse índice internacional. Eu trago essa informação, que é desse relatório de informações do sistema penal, que agora está sendo substituído por um novo sistema, e você já deve estar vendo isso nas comarcas de atuação, onde está sendo alimentado esse novo sistema de informações chamado de SISDEPEN. Trazendo para o nosso estado do Rio Grande do Sul, hoje, nesse mês de julho de 2018, pelas informações trazidas pela Superintendência dos Serviços Penitenciários, que é o órgão estatal no Rio Grande do Sul, que trata sobre as pessoas encarceradas, nós tínhamos, no início do mês, tá? Deixa eu passar outra aqui, para não me atentar muito. Então, nós tínhamos, no início do mês de julho, em torno de 37.500 pessoas recolhidas. Recolhidas nos regimes semiaberto, fechado, aberto, ou, como quiserem, em termos de gravosidade, fechado, semiaberto e aberto. Isso demonstra uma falência total do nosso sistema. Por quê? Porque se eu tenho 27.800 e poucas vagas oferecidas nesses três regimes e eu tenho quase 40 mil pessoas recolhidas, é a prova de que eu tenho muito mais contingente carcerário do que vagas oferecidas. Isso é a demonstração clara que nós temos uma superpopulação carcerária numa situação caótica de excesso de contingente nas celas. A estrutura de engenharia das casas prisionais ela é feita por um número menor de pessoas. Se ela é feita por um número menor de pessoas, os esgotos não suportam, as caixas d'água não suportam, a estrutura física não suporta. Tá? Isso faz com que as pessoas estejam não só super apertadas dentro de cada cela, que se nós pensarmos pelos tratados internacionais de direitos humanos vinculados ao sistema carcerário, a própria Lei de Execução Penal, que vem, e a Constituição Federal com todos os seus princípios humanitários, nós teríamos que ter uma cela com 6 metros quadrados para cada indivíduo. Que ele tivesse banheiro, que ele tivesse chuveiro, que ele tivesse as mínimas condições de higiene, de alimentação, de estrutura. Nós temos celas aqui no Rio Grande do Sul que não tem 6 metros quadrados e tem 4, 5 pessoas dentro, espremidas, dormindo no chão. Né? Existem problemas estruturais de esgotos que invadem as casas prisionais. Exemplo claro, e eu já vivenciei isso num momento de chuva em Porto Alegre torrencial, onde toda a parte do primeiro andar da cadeia pública de Porto Alegre inundou,
E isso significa que o esgoto saiu para fora, se misturou com os indivíduos que estavam ali encarcerados. E aí nós temos uma superpopulação de ratos, de baratas. Então, o sistema ele é realmente deseducador. Não pensem que é possível que um dos objetivos maiores da execução penal, chamado ressocialização, pode ser alcançado nesse sistema carcerário vigorante no Brasil. Lamentavelmente, porque se nós pegarmos a Lei de Execução Penal, que ela foi recepcionada pela Constituição de 1988, e nós realizarmos uma leitura da Lei de Execução Penal, ela é moderna, ela é uma legislação que faz com que a pessoa consiga, após ter sido condenada com todo o devido processo legal, garantias preservadas e receber uma condenação penal, se ela recebesse todas aquelas se a pessoa recebesse todas aquelas garantias e todos aqueles direitos que estão previstos na Lei de Execução Penal, realmente nós estaríamos num processo de ressocialização. E eu digo assim porque existe hoje não apenas esses 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto, onde se contabilizou, então, pela Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, oficialmente, esse excesso de contingente carcerário. Isso não é considerado, nesse cálculo, pacientes judiciários que se encontram internados em cumprimento de medida de segurança no Instituto Psiquiátrico Forense, que são uma parcela do contingente que está cumprindo uma sanção penal invisível, como eu digo. Dificilmente, quando nós estamos tratando em execução penal, nós lembramos que existe um manicômio judiciário, onde existe um número significativo de pessoas que têm uma vulnerabilidade impressionante. Porque não bastasse elas terem as privações da sua liberdade, dos direitos básicos de alimentação razoável, disponível, um bom local para dormir e para viver, elas ainda têm um transtorno mental com todas as dificuldades decorrentes da rede pública de saúde mental que presta esse tipo de atendimento para eles também. Então, tendo como norte este contingente carcerário que vive nesse sistema de violações as mais extremas dos direitos humanos, e que aí o nosso papel de promotores de direitos humanos sofre, todos os dias nós recebemos um enfrentamento diário. O que fazer cada vez que eu entro numa casa prisional em que eu tenho uma pessoa sofrendo aquilo que eu vejo como tortura, porque a pessoa estar mal acomodada, está recebendo comida muitas vezes com moscas, azeda, em potes que não são muito higiênicos, sem ter um banheiro que seja utilizável, porque no mesmo local que ele está dormindo, do lado dele está o banheiro, que é um buraco no chão, onde ele utiliza para fazer as suas necessidades. E nós somos enfrentados, cada vez que eu entro num sistema prisional para fazer um atendimento, ou recebo um familiar daquela pessoa que está presa e vem nos trazer essas mazelas todas, e a Defensoria tem seu papel de levar adiante essas mazelas para que se consiga ter alguma solução, e para isso se tem expedientes, incidentes de excesso de execução, se tem pedidos de interdições de casas prisionais, ofícios para comissões de direitos humanos, discussões internacionais sobre a nossa cadeia pública de Porto Alegre. E a nossa frustração vem porque, mesmo com tudo isso, com todas essas possibilidades jurídicas, nós não temos visto, ao longo dessa última década, e eu trabalho em execução vinculada à casa prisional desde fevereiro de 2009, e de fevereiro de 2009 eu não consigo visualizar melhoria no sistema, porque o que nós vemos? Menos vagas, pior estrutura, mais encarceramento, menos
oferecimento de possibilidades para os indivíduos, porque, inclusive, aquelas atividades de trabalho que alguns postos eram oferecidos para os apenados, principalmente dos regimes semiaberto e aberto, que se presume que eles têm que trabalhar, porque eles têm que estudar, é o momento que eles estão voltando para o meio social. Então, era o momento de o Estado, enquanto gestor de todo esse problema carcerário, que está na mídia, que todos nós, nunca foi tão nosso, que nunca se discutiu tanto o problema carcerário como se discute hoje. Era o momento do gestor oferecer exatamente isso, oferecer escolas dentro das casas prisionais, oferecer postos de trabalho, oferecer possibilidades de enfrentamento, porque é difícil a pessoa sair de uma casa prisional com a mazela de ser ex-presidiário ou ainda estar em cumprimento de pena com um livramento condicional e a pessoa conseguir uma ocupação de plano para voltar ao mercado de trabalho. Então, se ouve muitas pessoas dizerem que as pessoas não querem trabalhar, que não querem procurar emprego, que voltam para o crime, porque o crime é muito fácil. Não é fácil. Talvez seja fácil no momento que estão fazendo, mas também não é fácil, porque tem toda a engenharia prévia para aquilo ali, mas a partir do momento que eles são encarcerados, é uma vida extremamente dura. E o indivíduo sai dali, e nem todos querem voltar à atividade criminológica, ao crime. É uma utopia, uma falácia, digo novamente, essa ideia pública que as pessoas voltam porque querem. Não, voltam porque realmente sair do sistema prisional, com aquele estigma de ex-presidiários, sem a maioria, com muito pouca escolaridade, sem ter uma atividade profissional pronta para desenvolver e retornar para uma sociedade que tem esse preconceito, que dificilmente se dá um emprego para quem tem um largo currículo criminológico. As pessoas que não têm, que têm uma faculdade, que têm um nível superior, já estão com dificuldade de conseguir emprego, imaginemos nós quem tem uma dificuldade oriunda já dessa vida pregressa. Com base nisso tudo, eu acho que exatamente em virtude desse caos que hoje reúne as discussões de pessoas intelectuais, de juízes, promotores, defensores, protetores de direitos humanos, pessoas que discutem o tema, se tenta verificar uma maneira de fazer com que esse indivíduo que estava encarcerado consiga realmente ter alguma possibilidade de retomar sua vida quando em sociedade. Uma das alternativas que se fez isso a partir dessa Lei 12.258 de 2010, e de início eu já digo que foi uma lei super restritiva, o que fez, inclusive, com que ela não tivesse aplicabilidade zero naquele momento. Por quê? Porque veio a lei dizendo que era possível a fiscalização eletrônica por tornozeleiras eletrônicas para aqueles indivíduos que, já em regime semiaberto, saíssem em saídas temporárias, exerceram direito à saída temporária, e aqueles indivíduos que estivessem em prisão domiciliar, que se sabe que é um benefício, que é um direito, eu não gosto muito da expressão benefício, que é um direito do regime aberto por força da própria Lei de Execução Penal. Naquele momento, inclusive, havia outras propostas nessa norma, dizendo que também deveria usar a fiscalização eletrônica quem estivesse cumprindo uma pena restritiva de direitos, livramento condicional, e essas outras hipóteses foram vetadas, e o que se ficou foi com essas duas únicas alternativas. Tudo bem, monitoramento eletrônico para saídas temporárias e para quem estivesse em prisão domiciliar. Já prevendo, inclusive, evidentemente, né, sanções para aquelas pessoas que, nesses dois direitos exercendo, tivesse algum tipo de violação. Com a possibilidade, inclusive, de regressão de regime, de revogação do uso do monitoramento, a revogação da prisão domiciliar no caso do aberto, ou uma coisa mais suave, que seria uma advertência por escrito. A previsão que se tinha, então, era para essas duas hipóteses, e para o regime aberto, já se tinha prisão domiciliar desde 84, que a Lei de Execução Penal já previa as hipóteses em que o indivíduo em regime aberto poderia cumprir sua pena em casa, em questão de domicílio,
desde que tivesse naquelas hipóteses ali do maior de 70 anos, a mulher grávida que tivesse com um filho menor, ou então que tivesse acometido uma doença grave. Essas eram hipóteses que já existiam. Então, na verdade, essa lei que instituiu o monitoramento eletrônico, ela, inclusive, foi restritiva, porque ela queria que se colocasse monitoramento eletrônico para aqueles indivíduos que não tinham monitoramento eletrônico antes, e quem estava em domiciliar decorrente daquelas 4 alternativas previstas na Lei de Execução Penal não saíam monitorados. Eles ficavam sob sua responsabilidade, porque, afinal de contas, o regime aberto, por si só, pela Lei de Execução Penal, já é o regime mais brando, onde o que vigora mesmo é a responsabilidade do indivíduo. Porque, afinal de contas, é a última etapa que ele estaria para depois ser um indivíduo sem nenhuma mais dívida com a Justiça Penal. Claro, existiam também, como uma exceção, aquelas prisões domiciliares especiais, que até hoje existem, são deferidas, para aqueles indivíduos que muitas vezes estão, inclusive, em regime fechado, mas que, por uma circunstância especial, precisam ir para a sua residência, como é o caso de indivíduos que têm alguma cirurgia, após a cirurgia, que estão em fase terminal de alguma doença. Alguns, inclusive, já houve decisões visualizadas que eles estavam em regime fechado, mas que, dentro do sistema onde eles estão, dentro daquele local de encarceramento, eles, por uma questão de facção, devemos lembrar que hoje a nossa maior mazela dentro das casas prisionais são as facções criminosas, que fazem com que hoje os presos não possam ser alojados em qualquer estabelecimento penal, porque existem as inimizades, e as inimizades são bastante fortes, inclusive podendo levá-los à morte. Então, se aquele indivíduo que esteve numa casa de regime fechado, às vezes ele tem incompatibilidade em absolutamente todas, seria possível como uma prisão domiciliar especial. Pela essa lei de 2010, ele teria que colocar o monitoramento eletrônico. Só um resuminho, dizendo exatamente a mesma coisa que a lei previu para saídas temporárias e para a prisão domiciliar no regime aberto. Claro, depois veio, nós não podemos confundir, por isso que eu coloquei aqui como destaque, aquela monitoramento eletrônico, aquela monitoração eletrônica, como uma medida cautelar diversa à prisão provisória nas suas mais diversas modalidades. Isto é pré-execucional, isso é lá na fase da instrução, como já sabemos. Aí aqui veio uma situação, então vocês vejam, a lei ela é de 2010. De 2010 até 2016, mais ou menos, não existia o uso da tornozeleira eletrônica na nossa jurisdição gaúcha. A partir de 2016, aproximadamente, começou o uso paulatino da tornozeleira eletrônica. As primeiras tornozeleiras foram colocadas, vinculadas à jurisdição da capital, né, e elas começaram a ser instaladas, e houve, inicialmente, vocês lembram, uma resistência muito grande da opinião pública. Houve, inclusive, um caso cômico de um galo que foi localizado com uma tornozeleira, e ali se diz que a tornozeleira era uma coisa horrível, que as pessoas iam burlar esse sistema, e nessa burla do sistema... ok. E na burla desse sistema, não daria certo, porque as pessoas teriam o dolo de tirar, colocar, deixar em casa. Claro, o que houve? Desde então, houve um aprimoramento do equipamento. Hoje, o equipamento, inclusive, estando desligado ou sem bateria, as pessoas continuam sob monitoração, porque ele é um sistema que ele continua controlando onde as pessoas estão pela cidade. Essa ideia do monitoramento ela foi avançando. Então, a partir de 2016, começou-se a instalação das tornozeleiras, e as tornozeleiras começaram a ser instaladas fora daquelas duas hipóteses de saídas temporárias
e prisão domiciliar. Exatamente em virtude dessa problemática caótica dos regimes fechado, semiaberto e aberto. O que se tinha? Pessoas progredindo do regime fechado para o regime semiaberto e permanecendo recolhidas no regime fechado por falta de vagas nas casas prisionais de regime semiaberto. Porque, não, como foi visto ali no início, o número de vagas no semiaberto é muito menor do que o número de vagas, que o número de pessoas que saem do regime fechado. Então, o que se tem? Além daquelas possibilidades que não eram utilizadas para a saída temporária e para prisão domiciliar, o que se começou a instalar as tornozeleiras eletrônicas, e se vem fazendo até hoje, são exatamente para aquelas pessoas que estão em regime semiaberto, saindo do regime fechado sem uma vaga naquele regime intermediário. Claro, existem muito mais pessoas saindo do regime fechado do que possibilidade de tornozeleiras. E aí nós caímos na nova fase do caos, que é exatamente a situação da falta de tornozeleiras para serem instaladas nos indivíduos. Toda essa questão veio ampliada na instalação de tornozeleiras eletrônicas em virtude de decisões dos tribunais superiores. Sabemos do verbete da súmula 56, vinculante do STF, que, inclusive, ensejou muitos deferimentos de prisões domiciliares, porque houve um momento em que se definiu que aquele indivíduo que tem a capacidade jurídica de estar e a potencialidade de estar num regime mais brando, não pode ficar encarcerado num regime mais gravoso por conta de uma falha do Estado. A partir dali, se começou a deferir prisões domiciliares com ou sem monitoramento eletrônico. O que nós temos hoje é isso que o STF está chamando de um estado inconstitucional de coisas, que é de uma amplitude, principalmente na esfera da execução penal. Porque se eu pensar em termos de execução, tudo é inconstitucional. É que nem eu digo, para mim, a tornozeleira eletrônica é uma solução, mas não é uma panaceia. Primeiro, porque ela limita o indivíduo. Tudo bem, ela dá uma área de um perímetro para de zoneamento que ele possa percorrer, né? Ele tem condições que ele tem que cumprir, mas eu acho que ele faz a coisa mais importante, né? Que é exatamente desencarcerar aquele indivíduo, né? Entre a opção de ter aquele indivíduo encarcerado ou ter aquele indivíduo sob monitoramento eletrônico, com todas as limitações que ele continua tendo, realmente eu acho que ainda é uma boa, uma momentânea solução. O certo seria nós termos casas prisionais adequadas, onde as pessoas pudessem cumprir suas penas, com todos os direitos que a lei de execução autoriza, com possibilidade de trabalho, estudo, né? Mas não é o que nós temos. E a tornozeleira eletrônica permite que o indivíduo trabalhe, estude, mantenha contato com seus familiares, exerça os mínimos direitos que lhes são cabíveis. Esse é o verbete da súmula. Essas são as tornozeleiras eletrônicas. Quem nunca teve a possibilidade de visualizar uma, eu acredito que hoje elas estão na mídia, seguidamente são trazidas, né, como exemplo de problemas. Esse é o indivíduo que está com o equipamento instalado. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, então, por um dado recente, nós temos cerca de 2.770 pessoas com monitoramento eletrônico, em torno de 1.000 pessoas vinculadas à segunda vara de execução criminal de Porto Alegre, que é exatamente a vara que jurisdiciona aquelas pessoas que estão sob monitoramento. E o que eu acho que é o mais grave, 297 pessoas estariam aguardando ou em regime fechado
para que fossem instaladas essas tornozeleiras, ou então utilizando uma saída especial que foi criada pelo Poder Judiciário, que no momento em que aquela pessoa recebe o benefício da progressão de regime, ela é autorizada a imediatamente deixar a casa prisional, e a determinação dos juízes na decisão é que ela se locomova até a divisão de monitoramento eletrônico, que é o órgão estatal vinculado à SUSEP, que controla as tornozeleiras eletrônicas, para instalar o equipamento. Isso é a determinação. Chega até a divisão de monitoramento eletrônico, a pessoa enfrenta exatamente a ausência de tornozeleiras, e ela assina um documento que ela compareceu naquele momento, naquele local, e ela é agendada para comparecer na semana seguinte, e retorna na semana seguinte, novamente ela não vai ter a tornozeleira, porque existem... Pensem, esses dados todos que eu trouxe hoje estão todos defasados. Porque, assim, o que há... Se nós pararmos para pensar, uma situação que é dinâmica é a execução penal. O que eu estou falando agora, daqui a 10 minutos já mudou. Então, esses dados sempre vão estar defasados, não interessa o dia que a gente venha conversar, exatamente em virtude dos problemas de falta de tornozeleiras, os problemas de retiradas de tornozeleiras, porque as pessoas perdem as tornozeleiras por fugas, por rompimento da tornozeleira. As pessoas optam muitas vezes, porque a gente tem que pensar o seguinte: só coloca a tornozeleira eletrônica aquele indivíduo que deseja colocar. Ele não é uma imposição do Estado, ele é uma opção do indivíduo, tem que ter a vontade de colocar. Muitas vezes aquela pessoa coloca a tornozeleira eletrônica, vai para a sua residência, começa a retomar sua vida regular, e ele começa a ter os problemas da limitação de espaço. Porque como ele tem um perímetro em torno de 300 metros da casa, a residência dele, é o que eles chamam de zona casa, esse perímetro muitas vezes impossibilita que ele saia para procurar emprego. Aí pensamos, tudo bem, a gente pode pensar no emprego formal, mas as pessoas, via de regra, que estão saídas do encarceramento, elas não têm um emprego formal com carteira assinada. Normalmente, elas realizam atividades informais, pedreiros, os famosos bicos. Então, no momento que eles fazem isso, eles precisam sair daquele espaço de 300 metros. E como é que eles poderiam fazer isso de uma maneira regular? Pedindo autorização para a vara de execuções criminais ou demonstrando para a divisão de monitoramento que eles têm uma atividade fora dos 300 metros. Como a atividade deles é informal, eles fazem aquilo naquele dia, no dia seguinte eles estão em outro bairro, no outro dia estão em outra atividade, eles dificilmente têm comprovante de que eles exercem essa atividade e eles acabam extrapolando essa área onde eles podem circular. Também existe o fator ignorância, que ele é muito elevado, no sentido de que as pessoas acham que não estão sendo monitorados, que aquilo é uma ficção. Então, eles são monitorados tanto que eles saem pouquíssimo, se eles saírem uma esquina, uma quadra, meia quadra, imediatamente o controle é feito por satélite, então eles sabem onde é que eles estão, é tipo um GPS. O combinado, no começo, assim, digamos, uma formatação ideal, é que no momento que ele saia daquele perímetro, ele recebe uma ligação telefônica. Com a ligação telefônica, diriam para ele: cidadão, o senhor está fora da sua área de permitida, retorne para o seu local de permissão, e a pessoa retornaria para aquele local. Claro, isso eu digo no mundo ideal. Por quê? Porque muitas vezes a sobrecarga daquele setor de divisão de monitoramento não consegue dar essa vazão. Outra coisa, também tem o lado do apenado em cumprimento de monitoração eletrônica. Ele troca de celular como ele troca de roupa, porque às vezes ele tem um problema e o chip é muito barato. Então, ele tem um problema que ele tem facções, às vezes ele está sendo pressionado naquele telefonema, está sendo cobrado. Existe toda uma sistemática que faça com que ele perca aquele telefone que ele indicou. Então, no momento que isso acontece, ele é dado como foragido. Quando ele é dado como foragido, ele tem duas opções, e ele escolhe naquele momento. Ou ele pega uma tesoura e ele corta o monitoramento eletrônico e pega aquela tornozeleira e se desfaz dela, às vezes bota no lixo, às vezes entrega para o familiar e diz: leva lá na divisão que eu não quero mais de monitoramento. Ou ele faz a segunda opção, ele fica com a tornozeleira e fica circulando com a tornozeleira porque não tira ela do pé. Tá? Homens e mulheres fazem isso.
porque também temos homens e mulheres usando tornozeleira eletrônica. Quando ele faz isso, ele faz uma coisa que se fazia no semiaberto, ele abre uma vaga. Então, por isso que eu digo que o dinamismo, ele é permanente. Porque no momento que ele devolve a tornozeleira, mesmo que ele não seja recolhido, então ele não ocupou uma vaga do semiaberto ou do fechado, quando ele vai numa punição cautelar, digamos assim, ficar um tempo segregado no fechado, ele devolveu uma tornozeleira, logo uma vaga se abriu no monitoramento eletrônico. Então, essas vagas, elas são dinâmicas. Esse dado que está embaixo uma média de 8 fugas por dia da tornozeleira no estado do Rio Grande do Sul, ele é um dado da própria SUSEP, da Divisão de Monitoramento Eletrônico. Porque eu tenho, posteriormente, um dado que é feito pelo juiz da execução de Porto Alegre, sustentando que é os que vêm próximos aqui, que vocês verão, sustentando que, na verdade, o monitoramento eletrônico, as pessoas têm ficado mais tempo com o monitoramento, pelo período. O doutor Sidney Brusca, que é o juiz da 2ª Vara de Execuções Criminais, que é o controlador, o fiscalizador do monitoramento eletrônico, ele fez esse dado estatístico fazendo 2 paralelos. O primeiro ele fez: qual o tempo que as pessoas... Ele pegou o número X de pessoas do semiaberto e o número X de pessoas do monitoramento eletrônico durante o primeiro semestre de 2018, e em junho ele fechou essa estatística. E ele fez um paralelo, qual é o período que mais pessoas ficavam no semiaberto sem fuga e mais pessoas ficavam com monitoramento sem fuga. Tá? E depois ele fez o segundo quadro estatístico que vem depois, dizendo onde há mais fugas, no monitoramento ou no semiaberto e aberto, com as pessoas que estavam encarceradas. Aqui ele chegou à conclusão que entre a permanência no semiaberto e com monitoramento eletrônico, dá mais ou menos o mesmo percentual. Isso significa que funciona o monitoramento eletrônico. Tá? Porque, na verdade, as pessoas ficam tanto tempo no semiaberto como estão ficando. E ele tem duas... Aí, o que ele tem? Ele tem duplicidade de pessoas cumprindo pena com a mesma permanência. Tá? Porque, se todas estivessem no semiaberto, sem monitoramento, provavelmente o número de permanência não seria nesse índice, que também é baixo, né? Em torno de 26%, 27%. E aqui, que eu acho que é um dado mais significativo, que também é feito pelo juiz da 2ª VEC, que é o número de fugas. Também nos últimos 6 meses, entre o semiaberto e o monitoramento eletrônico. Do número de pessoas que estavam no semiaberto e o número de pessoas que estavam no monitoramento, apesar daquele dado da SUSEP, que me parece, quando me passaram, ter uma pretensão de alarmista, dizendo que há muitas fugas da tornozeleira, porque seriam 8 fugas por dia, em média, a rigor, só em Porto Alegre, onde se tem o maior número de monitorados, porque vocês, pelo aquele total inicial, vocês veem que quase a metade está monitorado em Porto Alegre, né? Então, ali deveria ser o momento de maior, mais nervo, assim, mais nervoso, né? Na verdade, o que está acontecendo? As pessoas monitoradas estão realizando menos escapes do que aquelas pessoas que estão em monitoramento eletrônico. Isso justifica, claro, a pessoa não está naquele ambiente faccional ali, sendo pressionado pelos demais presos, não encontra seus inimigos. O problema maior, me parece, das fugas de monitoramento, pelo que nós temos acompanhado, se dá exatamente por causa da atividade laboral. Tá? E penso eu que o Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, se equivocou no momento que fez uma escolha que a divisão de monitoramento eletrônico fosse ao lado da cadeia pública de Porto Alegre. Quem conhece Porto Alegre e quem não conhece, vou tentar explicar. Existe o Presídio Central de Porto Alegre, ao lado existia um anexo chamado Presídio Central, que até o início das instalações das tornozeleiras eletrônicas funcionava um regime semiaberto e aberto, vinculado muro com muro.
A partir da instalação deste sistema, se queria um lugar para que fosse instalada e controladas as tornozeleiras, e já havia um problema de fugas, de facções, de mortes dentro desse anexo, que se chamava Instituto Penal Padre Pio Bucchi, e já estava fechado, desativado pela Superintendência de Serviços Penitenciários, e se aproveitou aquele espaço vazio, que é do Estado, para se instalar essa divisão de monitoramento, já encerrando, e isso foi utilizado para que seja o local. Nós temos problemas ali, que ao redor existe um conglomerado populacional de extrema carência, que é uma vila gigante em Porto Alegre, uma favela, onde existem as facções de tráfico de drogas envolvidas, e muitas vezes os indivíduos vão até lá para instalar o monitoramento e não podem chegar nesse local porque são ameaçados de morte. Então, isso também tem gerado um percentual de fugas do monitoramento ou de não apresentação. Eu encerro agradecendo aos colegas novamente. Desculpa, me estendi, eu tinha dito para a Roberta que se me deixar falar, eu falo demais. E estou disponível para oportunizar depois, se alguém quiser fazer mais algum debate. Obrigada. Funcionando? Bom dia a todas e a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela organização do evento, especialmente as pessoas da doutora Juliana, da doutora Adriana, que coordenaram tanto a parte da organização quanto a parte acadêmica.
foi suprido agora com a criação de uma vara, onde tramitam esses processos envolvendo pessoas que supostamente têm ligação com organizações criminosas. E quais são os pontos mais problemáticos, né, da atuação da Defensoria Pública nesses processos? Primeiro, acesso à íntegra dos autos. Parece assim um absurdo se falar ainda em dificuldade de acesso aos processos, mas em casos tratando de organizações, é muito frequente ter 80, 100, 120 investigados. Nesse contexto, se cumpre uma medida cautelar com relação a 20 deles, e os outros 80, 100 ainda estão pendentes de cumprimento de mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. E diante da necessidade, da suposta necessidade de se resguardar o sigilo desses, com relação a esses outros suspeitos, se nega o acesso à Defensoria Pública. Ou seja, se argui um sigilo, muitas vezes dando acesso a uma parte da decisão que decretou a prisão preventiva, sem que se possa sequer ter noção de se os fundamentos arguídos naquela decisão que decretou a prisão são verídicos, se eles encontram respaldo nos autos, se existe essa motivação. Então, esse é o primeiro combate. A segunda questão é que muitos desses casos envolvem interceptações telefônicas. Muitas vezes até monitoramento ambiental, atuação controlada, uma série de possibilidades, de estratégias de investigação que muitas vezes nós vemos em sala de aula, né? Nós vemos na legislação e não vislumbramos na prática, né? Agente infiltrado também, nesses casos, existe uma dificuldade de acesso à íntegra dos autos, especialmente porque, com relação às interceptações telefônicas, por exemplo, existe uma transcrição que costuma se dar pelos próprios agentes de segurança pública. E essa transcrição é feita, lógico, de acordo com o entendimento daquela pessoa que transcreve, e nem sempre corresponde à realidade. Já me deparei inúmeras vezes com transcrições que mencionavam os interlocutores falavam inúmeras vezes da facção PCC. E daí, questionando ao agente que tinha feito aquela transcrição, se perguntou se eles faziam referência expressa ao PCC. Não, a gente concluiu, a gente inferiu isso a partir do que eles falavam. Então, questões muito importantes são interpretadas de forma distinta, de acordo com o interesse daquelas pessoas que estão fazendo essa transcrição. Então, é extremamente relevante que se busquem os áudios, né, que se tenha acesso a esses áudios na íntegra e que se possa requerer a realização de eventual perícia nesses áudios, não só de verificação da voz, para ver se trata mesmo da pessoa, mas até da ausência de adulteração desses áudios, que não é algo incomum. Já tem alguns processos em Santa Catarina, inclusive, apurando essa adulteração de áudios, e dependendo do que a pessoa fala, se cortar 2, 3 palavras, se torna um crime ou não. Em um caso, por exemplo, eu encaminhei uma parte de um áudio para um perito, que inclusive é um perito aqui do Rio Grande do Sul, e ele falou que a partir do que eu tinha encaminhado, tinha fortes indícios de que tinha sido adulterado, mas que ele precisava de acesso à gravação original e a mais trechos. Solicitando isso, requerendo isso no processo, não foi deferido, dizendo que não tinha provas de que tinha tido a adulteração. Isso, lógico que não tem, se quer produzir essa prova, né? Então, é outro problema enfrentado. Além disso, como as organizações costumam figurar em vários processos, é muito frequente a utilização de prova emprestada. A solicitação desse empréstimo probatório, desde a fase da investigação, já os próprios delegados de polícia já postulando esse empréstimo, até pelo momento em que isso chega ao Ministério Público, o próprio promotor de justiça fazendo esse requerimento. Então, quando se contesta que não houve contraditório, que não se pôde exercer o contraditório no momento da produção dessa prova que está sendo emprestada, às vezes até existe a recusa, a negativa ao empréstimo da prova, mas se procede a juntada como prova documental.
Então, e qual é a diferença de existir uma prova documental nos autos, ainda mais que a gente não tem as provas tarifadas, né? O nosso sistema é de acordo com a decisão de acordo com a livre convicção motivada, no livre convencimento motivado. Qual seria a diferença de se juntar uma interceptação telefônica a título de prova emprestada ou uma interceptação telefônica transcrita como prova documental, na prática? Né? Se violam, é uma forma de subverter aquilo que se admite com relação às provas emprestadas e burlar o sistema. Como a gente sabe que é frequente em vários aspectos do nosso processo penal. Outro aspecto que acho que deve ser sopesado com uma certa cautela é a frequência de investigações realizadas pela Polícia Militar, com formação de autos, como se inquérito fossem, relatórios. Eu não sei aqui como vem funcionando, mas em Santa Catarina a Polícia Militar acha que é Batman, assim, acha que pode fazer tudo e age de maneira absolutamente discricionária e arbitrária, né? Lógico, tem profissionais extremamente competentes, como em todas as áreas, mas, exato, o problema é que o judiciário legitima esse tipo de atuação, né? Legitima a prática de abuso de autoridade, de tortura, e vem legitimando também a questão da investigação pela Polícia Militar. Nós temos algumas decisões recentes que reconhecem a nulidade desse procedimento. Inclusive, semana passada ou retrasada, teve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, uma liminar, declarando a nulidade de uma resolução do Tribunal de Justiça de Tocantins, que atribuía à Polícia Militar a confecção, a lavratura de termos circunstanciados. Então, nessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, embora seja apenas uma decisão liminar, mas tem um teor bastante interessante porque fala da ausência de competência para a realização de investigações em geral, de atos que são atinentes à polícia civil, a polícia que de fato tem essa atribuição de investigar. Mas a maioria dos casos, na prática, isso em todos os estados em que eu pesquisei, inclusive nos tribunais superiores, ainda é admitir esse tipo de investigação para evitar causar uma nulidade de todo um procedimento, ou seja, aquela ideia de o ato atingir a sua finalidade, a finalidade é sempre condenar, é sempre acusar e condenar, então se condenados estão ou muito próximo disso, não se quer correr o risco de anular todo esse processo, não se quer, digo por parte de quem acha que é certo fazer o que é ilegal, né? Então, existe também essa necessidade de enfrentar a investigação pela Polícia Militar. Também é muito comum nos processos envolvendo organizações criminosas que muitos acusados não sejam encontrados no primeiro momento para realizar a citação, como, lógico, em qualquer outro processo, mas quando se trata de 120 é muito mais fácil que isso aconteça. Então, se procede, lógico, a suspensão do processo, do prazo prescricional, pelo 366, só que, em regra, se vem determinando a produção antecipada de provas, sem que existam fundamentos adequados, fundamentos válidos para essa produção antecipada de provas. Ou seja, ao argumento de que a polícia, por exemplo, vai se esquecer daquilo que foi feito, se determina essa produção antecipada. Os nossos tribunais superiores vêm anulando, só que até que isso chegue e seja julgado pelo STJ, por exemplo, já tramitou um processo durante o qual se violaram inúmeros direitos daquele acusado cujo processo estava suspenso, prazo prescricional suspenso. Muitas vezes ele é encontrado, ele começa a ser processado se valendo daquela prova que foi antecipada, ele passa a responder o processo preso também se valendo dessa prova que foi antecipada, para depois o STJ eventualmente reconhecer essa nulidade. Porque o esquecimento não é argumento para se antecipar a produção de provas, né? Até porque, se assim fosse, os testemunhas de defesa têm uma memória melhor que a de acusação, porque de defesa nunca pode antecipar. Em determinada oportunidade eu questionei, eu disse, vai antecipar as de acusação, então também quero ouvir tais testemunhas. Não pode. O código deixa só as testemunhas de acusação. Eu disse, não tem essa previsão. Não existe isso, mas se estabelecem regras ao alvedrio de quem está julgando, e nós precisamos
ter jogo de cintura, muitas vezes, até para negociar, para poder isso com uma certa lábia junto aos magistrados, tentar convencê-los do contrário, porque se nós dependermos de judicializar isso em outras instâncias, como eu disse, muitas vezes já foram violados muitos direitos, né? E como se trata de crimes que são considerados mais graves, que têm mais repercussão na sociedade, que estão na mídia, que geralmente, né, as audiências que são realizadas são todas cobertas pelas emissoras de TV, pelos jornais, etc. Os magistrados, as magistradas que atuam nesses processos, eles têm sentido uma necessidade muito maior de dar uma resposta à sociedade como se fosse esse o objetivo de um processo criminal. Mas, diante disso, a violação ao acusatório fica ainda mais evidente, porque venho percebendo que, nesses processos, os magistrados eles agem de uma maneira muito mais em substituição aos membros do Ministério Público, buscando produzir provas para responsabilizar.